Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está numa plataforma de número 268. Estamos aí finalizando o mês de outubro de episódios sensacionais. Eu estou aqui com mais um acreano, gosto sempre de trazer acreanos aqui. Na verdade eu nem perguntei se ele é acreano, né? Porque eu já cometi essa gafe algumas vezes de trazer pessoas aqui dizendo que era acreano e não são. Mas David, você é acreano, né? Acreano da cadeia velha. Aí sim. Não cometi a gafe dessa vez. E a gente estava trocando uma ideia agora no off, exatamente sobre isso, e eu queria que você se apresentasse, mano. Fale quem você é, e muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Massa, valeu, fiquei muito feliz pelo convite. Bom, sou David de Menezes, sou músico, né, de formação, também sou educador ambiental e observador de aves, né, e eu misturo tudo isso, né, a música, sou artista, na verdade, né, dentro das várias artes, o que mais me define é a música, mas também faço mandalas, já fiz trabalho com teatro, sonorização, várias coisas. Mas a principal carreira mesmo é a música. E através da música, né, e através da arte eu passo a educação ambiental e o mundo da observação de aves. Em resumo muito grande, é isso. Da hora, mano, da hora. Cara, eu fiquei muito feliz quando eu te conheci, assim, conheci o teu trabalho, né, porque uma das primeiras coisas que eu fiz foi olhar o teu trabalho propriamente dito na música, né. Eu fui ouvir músicas suas e tudo mais, e eu fico sempre muito feliz em saber da riqueza que tem no nosso estado. Inclusive esse programa, ele foi criado justamente para isso, para dar voz a muitos acreanos, que era algo que eu sentia ausência, né, quando eu criei o podcast. Eu tinha coisas para falar e não tinha onde falar. E o Plataforma, ele é um programa criado para ouvir histórias, né? Ele tem esse nome sugestivamente falando como uma forma de colocar coisas, né? Então a gente coloca nossas histórias aqui, o que é uma plataforma, na verdade, né? Esse nome ele envelheceu mal, eu sei, né, por conta das plataformas de jogos online, mas não foi essa a ideia. E então eu queria ouvir um pouco da tua história, mano. Onde nasceu, como é que foi a infância, como é que foi a adolescência, o interesse por música, até chegar a esse momento da sua vida. E se no momento que você estiver falando, tiver alguma coisa que eu queira aprofundar, eu te interrompo e a gente aprofunda, beleza? Massa, vamos nessa. Mas antes de entrar na história, já parabenizar aí, né, a iniciativa, porque isso é muito bonito, né? Assim, você querer falar, ter a necessidade de ter o espaço para falar, não ter, você vai lá e faz. Admiro muito. Então, parabéns, né? Tô conhecendo o projeto agora, mas já abracei, mano, é isso. Então, parabéns. Vamos lá para a história. Eu sou aqui da Cadeia Velha, nascido na beira do rio, pegando todas as alagações aí, desde 1990, 35 anos. E criado na rua, brincando, jogando bola, nas colônias, fim de semana, tomando banho no rio, né? E a música desde sempre também, né? Então, assim, nisso a gente já tá falando de contato com a natureza, né? Com ir passar férias lá, uma semana na colônia, fim de semana, vai na sexta-noite para voltar no domingo. E a música já está ali do lado, sempre presente, porque o meu pai toca. Na verdade, muitas pessoas da minha família tocam, mas assim, toca em casa. O pai é daqueles que toca, mas nem sabe o nome dos acordes, né? É do ouvido total. Então, sempre a música teve presente, né? Um violão em casa. Comecei tocando violão, mas depois, né, só eu e mais 2 primos entramos na música como profissão, né? Mas enfim, voltando lá pro passado, era essa vivência de pé no chão mesmo, né, de brincar, de ir pra rua. E a música eu comecei a tocar por volta dos 12, 13 anos de idade. Eu comecei sem querer, assim, não teve um dia que eu disse, quero aprender a tocar violão. Nunca teve, mas tinha um solinho que o pai fazia lá no violão que eu achava bonito. Aí o pai me ensina isso aqui. Aí ele me ensinou aquele solo. Aí eu tava feliz. Só que tinha outro que ele fazia que eu também achava bonito. Eu disse, me ensina esse aqui também. Aí aprendi o segundo. Aí nesse momento, isso nessa faixa, né, dos 12, 13 anos. Aí eu pensei, pronto, agora eu sou solista, só quero aprender solos. Na cabeça, mano. E aí, paralelo, né, um primo meu que morava muito perto lá de casa estava fazendo aula de violão. Eu andava muito lá na casa dele. Aí ele ficava estudando, eu ficava vendo. De cara, eu consigo fazer isso aí também. Aí fui aprendendo uma música, fui aprendendo outra. E assim, a música entrou na minha vida, né? Aos poucos, sem querer, sem perceber. E aí depois, acho que, sei lá, uns
15 anos, não, 14, 15 já. Muito recente eu comecei a tocar na igreja católica, e aí comecei a tocar baixo, foi onde eu tive a maior parte do meu aprendizado musical, foi estudando baixo. E aí até que aos 25, aos 24 anos, eu entrei na faculdade de música. Sou licenciado em música pela UFAC. Quando eu entrei no curso, eu nem sabia o que era licenciatura, né? Você lembra qual foi o ano que você entrou na UFAC para estudar música? Foi 2014. 2014. Cara, coincidência, 2014 eu entrei também para fazer música, acredita? Foi Só que eu só cara. durei, sim, só que eu só durei 3 dias, por isso você não lembra de mim. Pode Eu não lembro de mim, mas eu passei no Enem pra música, comecei a fazer música, eu acho que fiz uma história da música e Libras, depois eu não fui mais, eu falei, isso aqui não é pra mim. Mas pode falar a história. Não, mas eu concluí o curso, né? Mas eu saí de lá pensando a mesma coisa, isso aqui não é pra mim não, mano. Porque o que eu gosto é de tocar, né, cara? Quando eu entrei na UFAC, eu já tocava relativamente bem, assim, já tinha tocado muito, tinha estudado muito por conta, né? Nunca tive professor, não. Eu ia aprendendo uma coisa com outra, as revistinhas, aí depois tinha videoaula, mas nunca tive um professor. Mas quando eu cheguei na UFAC, eu já tocava bem. E aí, a gente chega lá, tem toda uma outra coisa, assim, fora a música, nem tu falou aí, Libras, né? A gente estuda investigação e prática pedagógica, até professores no curso de música que não toca, né? Isso nunca me entrou na cabeça, assim, mano. E aí é tanto que quando eu formei, eu não tive festa de formatura, foi um sentimento de alívio, assim, cara. Caramba, me livrei desse negócio. Foi livramento. Teve muitas coisas legais, óbvias, né? Mas o cansaço, assim, foi muito maior do que o aprendizado. E aí, bom, já cheguei na vida adulta, né? A história tá correndo aí. E aí, uma coisa interessante de falar, e aí nesse momento também, né, eu saí da igreja, isso tem a ver, porque nesse momento eu só tocava, só tocava assim, né, sou muito instrumentista, né, toco baixo, violão, bateria, percussão, toco tudo. E nesse momento eu tocava, mas eu não cantava, porque desde lá da adolescência, desde quando eu sempre fui muito tímido na escola, lá na igreja e tal, então uma pessoa que é tímida, a última coisa que ela quer é chamar atenção, óbvio, né? E aí o que acontecia? Quando eu sempre estava quieto, observando tudo, fazia tudo que eu tinha que fazer, tranquilo, mas não me manifestava muito. E quando eu falava, tinha... Eita, o David falou, isso o quê? Era um evento. Era, pô. E aí o que isso faz? O cara que é tímido, que não quer chamar atenção, fala menos ainda. E aí tu imagina no contexto de cantar. Se eu mal falava, a vez que eu tentei cantar foi hoje a gente chama de bullying, né? Assim, mas... E aí isso me retraiu. E como eu tocava muito bem, chegava lá, então eu me escondia atrás do instrumento e pra mim tava ótimo. Não queria cantar e tava tudo certo. E aí foi muito tempo. Foi depois que eu entrei na UFAC, né? Eu não conhecia ninguém da cultura. E aí eu comecei a falar espanhol, comecei a conhecer outras culturas, inclusive isso reflete muito na música que eu faço hoje em dia. E aí eu comecei a ter a necessidade de cantar, porque aí faz as contas aí, né? Lá dos 12, 13 anos até uns 26 anos, aí começou não, mano, eu quero tocar aquela música, mas não tem ninguém que canta pra me chamar pra tocar, então eu tenho que cantar. E aí eu comecei timidamente ali. E aí depois, muito mais ainda, a necessidade de falar da nossa história, né? Porque os outros contam as histórias dele e eu acho legal, né? Mas eu não quero contar a história deles, eu quero contar a minha. Sim. E aí, disso que veio a coisa de cantar, né? Assim, então é relativamente mais recente, né, para mim cantar e compor, veio a partir disso. E teve uma outra passagem muito importante também, que eu aprendi a falar espanhol com 2 ferramentas, Duolingo, né, e assistindo documentários. Eu sempre gostei de assistir, sei lá, do leão, lá da zebra, numa comunidade perdida no Himalaia, essas coisas, sempre gostei. E aí eu percebi que
era legal estudar espanhol assistindo documentário, e no documentário o narrador fala devagar, então é mais fácil de entender. E aí, cara, numa dessas, me surgiu um documentário de uma cidade chamada Santiago del Estero, fica no norte da Argentina, e eles têm uma cultura muito bonita lá. Eles têm um ritmo chamado chacareira. E tem um instrumento, a chacareira basicamente se toca com violão e um instrumento chamado bombo legueiro. É um tamborzão grave. É o bombo. Tá. E aí, no documentário que eu assisti, hoje lá tem um negócio que é a Marcha do Bombo, que é, imagina aí, a primeira marcha do bombo, 300 pessoas na rua andando e tocando tamborzão lá, tá, bom, assim, é coisa linda, né, a cultura. E aí, e as músicas de chacareira falam da cultura da chacareira, fala do entardecer que é lindo, fala que com chacareira ninguém fica triste, e a partir das letras eu comecei a conhecer a realidade deles. Foi na hora que eu pensei, caramba, mano, que massa eles cantando a cultura deles. Quero fazer isso também. Só que eu não quero cantar deles, quero cantar a minha. Foi na hora que eu olhei pro lado, tá, e aí? E a cultura acriana? Foi divisor de água, mano. E aí muitas coisas surgiram disso, né? Na coisa que eu tô até hoje, né? Nessa busca aí da cultura acriana e é o que eu tento colaborar, né? Com essa coisa que tá aí no ar, existe, mas ninguém sabe muito bem definir o que é. E o que eu faço é tentar colaborar, né, com essa cultura, falando o que eu tenho necessidade de falar. Essa frase que você falou, ela é muito interessante, ela faz eco com a frase do Lucas Silveira, da Fresno. Não sei se você conhece o vocalista da Fresno. Ele, numa entrevista que ele deu, isso ficou marcado, né, na minha cabeça. Ele fala exatamente isso que você falou, que o compositor nada mais é do que uma pessoa comum que consegue captar as coisas e transforma aquilo ali em letra. Tudo está acontecendo ao nosso redor. E de fato, parece ter um pouco de sentido nisso, porque, por exemplo, quando a gente escuta uma música do sertanejo que fala de traição, por exemplo, traição é algo que está aí ao nosso redor, né? Todo mundo conhece alguém que já traiu, foi traído algum dia, ou você mesmo é a própria pessoa que já foi traído ou traiu algum dia. Todo mundo conhece alguma pessoa indo pro samba, né, que fala da malandragem, todo mundo conhece aquela pessoa malandra e tudo mais. Só que não é todo mundo que tem essa sagacidade, né, de transformar isso em poesia, em música. E quando a gente fala de música, vira uma coisa muito mais abrangente, né, por conta de tudo que compõe uma música, né. Música não é só letra, tem melodia, tem harmonia, tem tudo o restante, né? E isso que você falou faz muito sentido, trazendo para o nosso estado, né? Para o nosso local, para aquilo que a gente tem de identidade. Eu costumo sempre dizer que o Brasil, ele é uma coisa muito plural, né? Pra gente chamar ele de uma coisa só, né? Você não pode reduzir o Brasil a São Paulo e Rio de Janeiro, né? Você não pode reduzir o Brasil nem sequer a esse próprio local, porque dentro de São Paulo tem várias São Paulos, né? Tem a Liberdade, tem vários japoneses, né? Tem outro bairro que já é uma outra coisa totalmente diferente. Então, quando você fala para mim sobre essa sua busca, é um pouco também do que eu tento fazer do outro lado aqui, na área da comunicação, né? Eu publiquei um livro recentemente, né? É um livro que fala das minhas vivências, enfim. E eu fiz questão de colocar muita coisa de Rio Branco lá. Inclusive tem um texto lá que se chama As Noites de Rio Branco, algo assim. Para quando as pessoas fossem ler, imaginar realmente como é Rio Branco, imaginar realmente como é o Acre. E quando você falou de como que despertou, né, para você sobre buscar esse seu estilo de música, eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse início, né? Tipo assim, porque a gente tem pouca coisa para se agarrar da nossa própria cultura, né? Quando a gente fala de música, por exemplo, posso falar de Tião Natureza, né, que é um cara que gosto muito, Los Porongas, Os Cordantes, que são as músicas mais conhecidas da nossa geração, Duda Modesto, enfim. Mas quando a gente fala de música raiz acriana, a gente tem pouca identificação, né? Então, assim, você precisou ir para uma outra área, né? Conhecer gente da cultura que de fato está envolvido com isso para conhecer algo que é daqui. Então, como é que foi para você essa descoberta? Eu queria que você contasse um pouquinho mais profundo como é que foi essa virada de chave, né? Se antes você não estava nem aí para música daqui, ou depois começou, enfim. Tá, legal, boa. Então, tem várias coisas aí, né? A primeira, né, que nem eu já contei, foi o contato com a cultura latina, né? Tipo, depois de velho que eu descobri que nós vivemos na América Latina, assim, né? E tem coisas que toca, né? Assim, cúmbia,
Cumbia é uma coisa muito grande também, né? Não é tão fácil de definir. Mas a gente acriano, a gente se identifica. Eu tenho charango, quando eu toco um charango, eu só faço assim, ó, e se reconhece, cara. Nem sabe o nome do instrumento, mas quando ouve, tem uma identificação. Então, já tem uma memória cultural aí que a gente não sabe muito de onde veio, mas existe, né? Exato. E aí, a musicalidade acriana de como eu faço, eu não tenho referência, né? Porque o que eu faço é a minha expressão artística, né? Não é, se eu quero tocar carimbó, eu tenho referência de carimbó para tocar. A música que eu faço, não. Ela é uma mistura dos ritmos que eu ouvia meu pai tocando, que a família do meu pai é de Boca do Acre. Uma vez, aí eu conheci alguns outros mestres da cultura acriana, por exemplo, o Chay Macedo. O Chay Macedo, ele é lá da banda de Cruzeiro, ele trabalha com os indígenas lá e tal. E aí um dia mais recente agora, tava trabalhando num CD dele, e aí tinha uns violões que eu precisava regravar, eu toquei igual que o Chay lá de Cruzeiro toca, com a minha referência do meu pai de Boca do Acre. Então, assim, são pessoas de lugares diferentes que têm uma sonoridade em comum. E eu tava no meio de tudo isso. Então, eu comecei a reconhecer algumas coisas de, isso aqui eu também sei. E aí, estudei vários ritmos latinos que me deu técnica, né, de mão direita, principalmente mão direita, que eu adapto pros meus ritmos, pras minhas coisas, né? Então, a minha construção é uma mistura de tudo que está aí. Essa mistura que a gente não sabe identificar, por exemplo, o charango, que eu falei, né, da música latina. Tem a mistura direta, né, dos ritmos que o meu pai tocava e toca, que nem eu te falei, muito intuitivo, ele não sabe o nome do ritmo, ele não sabe o nome do acorde, mas a gente reconhece. Tem a referência latina e a minha forma de transitar por tudo isso. Também pelo fato de eu tocar vários instrumentos, eu trago técnicas de outros instrumentos para o meu instrumento principal, que é o violão e baixo, né? Mas para compor é o violão. Então, estudar derbak, que é um instrumento árabe, me deu uma noção de compasso que eu toco no violão. Então, essa musicalidade foi surgindo, né? Dessa maneira, assim, da intuição, do conhecimento do estudo de música latina e sem referências diretas aqui, né? Não sei se eu respondi, mas na minha cabeça é isso. Da hora. Teve algum momento, David, que você se reconheceu como artista? Porque, assim, arte, né, é uma coisa muito abstrata, né? É algo que é difícil a gente definir, assim, se auto-reconhecer, na verdade, né? E ainda se tratando do local que a gente está, muito distante do centro e tudo mais, e durante muito tempo a gente foi vendido uma ideia de que ser artista é ser famoso, né? Então essas coisas têm que estar ligadas, né? Você não é artista porque ninguém te conhece. Sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas teve algum momento, assim, alguma virada de chave que você, não, eu sou artista, agora eu posso me identificar como artista? Teve sim. Eu tô rindo aqui porque tem outra coisa também que tem a ver. Muitos músicos não se consideram artistas. Exato. Ainda tem isso. Exato. Tem artista e tem músico que acha que só toca o instrumento, né? E essa minha teoria eu já perguntei e teve gente que falou, é verdade, eu não me sinto artista não. Parece que tem umas camadas, umas hierarquias, né? Tipo, só é artista se fizer isso. Aí o cara que já faz isso fala, não, o artista é quem faz isso. Aí sempre vai chegar num lugar que nunca chega em lugar nenhum, na verdade. Aí é quando chega no sucesso, aí não, agora é artista, né? Agora é artista. Então, pra mim, cara, eu entrei em 2014 na UFAC. Um ano antes, eu comecei a trabalhar na UFAC terceirizado, eu fazia projetos. Eu sou técnico em eletricidade, não exerço. E aí eu tava lá trabalhando na UFAC, fazendo projetos. Assim, então eu trabalhava numa sala, era a sala do NTI, onde ficavam os servidores de internet da UFAC, sentado na frente do computador, numa sala com ar-condicionado. Assim, o meu serviço eu fazia com o pé na cabeça, adiantava, já não tinha o que fazer, era muito tranquilo. O meu chefe, eu passava de semana
semana sem ver ele, eu não usava farda. Assim, tranquilão, tranquilão. É o emprego dos sonhos de qualquer pessoa. Só que aconteceu uma coisa. Aí depois eu comecei a estudar na UFAC, aí eu passava de manhã e de tarde trabalhando e de noite estudando música lá. E aí, cara, eu comecei a estar lá naquela sala fazendo meus projetos, comecei a ter uma sensação muito ruim de que a vida tava passando lá fora e eu tava preso ali dentro daquela sala vendo parede e o computador. Cara, aquele negócio começou a sofrer. Todas essas condições ideais, tranquilas, estava me incomodando e o mundo acontecendo lá fora e eu aqui vendo essas paredes e eu comecei com a inquietação em 2014. 2015 eu saí da casa da minha mãe e do meu emprego para viver de arte. Então eu vim para minha casa, onde eu tô agora, e me joguei no mundo, cara. E nessa hora, é assim, agora eu sou artista, porque eu não vou fazer outra coisa, eu larguei meu emprego e vou viver da arte. Esse foi o 2015, um ano depois. Da hora, E tem mano. uma outra coisa também, de eu me identificar como artista, também como músico, o pessoal me pergunta muito, né? Quantos instrumentos tu toca e tal? Eu sempre respondo que eu toco música com qualquer instrumento que tiver na minha frente, porque o instrumento é só o instrumento para expressar a minha musicalidade, né? Então, a música tá em mim, não no violão. Pode ser um berimbau, a música tá em mim. Então eu toco, óbvio que eu não vou pegar um violino e tocar como um cara que estudou violino a vida inteira, mas eu vou expressar minha música, isso eu garanto. E na arte também, assim, essa minha visão de que a música é uma coisa, os instrumentos é só instrumento, também é a arte, assim. A música é só um instrumento para minha expressão artística. Então eu posso expressar a minha arte através da música, que é o que eu mais faço, mas eu também posso expressar a minha arte através de uma mandala, que eu também faço. Eu posso expressar a minha arte através da fotografia, eu posso expressar a minha arte através de uma moldura, eu posso expressar através de um artesanato. Então, por isso que eu me sinto muito tranquilamente como artista, né? Que é uma necessidade de expressão artística e que eu manifesto ela a maneira que dá vontade. Tô a fim de fazer um desenho abstrato. Aí eu vou lá e faço. Mano, muito bonito isso, cara, porque um dia desses atrás, eu namoro, né, e a minha namorada tem 2 filhos. O mais velho tava fazendo um desenho lá, o desenho ficou bom, mas não ficou tão bom assim como dava pra ficar, né? E aí ele pegou e falou, não tá legal, tá feio, não sei o quê. Peguei e falei assim, não, cara, não tá feio, tá bonito. Aí comecei a perguntar o que era o desenho, né? O que é isso aqui? Ele começou a falar e eu comecei, tipo, a inspirar ele, né? Aí comecei a dizer, cada coisa que ele ia falando, eu falei, caramba, que legal, que massa, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha visto isso. Agora você me falou, meu Deus, faz muito sentido. E ele foi se empolgando e foi fazendo. Aí a mãe dele pegou alguns desenhos, né, de referência pra ele pintar. Ele começou a pintar os desenhos. Muito, 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 muito bonito. Até me deu um desenho de presente. E eu meio que incentivo eles, né, nesse sentido de que não é sobre ser feio ou ser bonito, é sobre o que você tá querendo passar com aquilo ali. É a sua arte, porque nas aulas de arte que eu tive no ensino médio, uma coisa que me incomodava muito era quando as pessoas falavam da história da arte, não falavam do contexto da arte, né? Porque a Mona Lisa, ela é algo bonito hoje, não era bonito lá atrás, né? Tipo assim, quando eu falo bonito, não é no sentido de contexto mesmo, né? Muitas artes que foram feitas, principalmente no renascentismo, aquele período lá, não eram artes que a galera via propriamente como algo muito... Só que isso vira algo bonito, isso vira algo... Eu não tô entrando nem no campo filosófico do que é belo, né? Que aí é uma outra esfera. Eu tô falando só de que a gente enxerga como arte propriamente dita e o que o artista em si, que é quem é o responsável por traduzir, digamos assim, elucidar para os meros mortais que somos nós, né? O que ele está querendo dizer com aquilo, né, mano? E eu acho muito bonito quando você fala sobre isso, porque você fala de um lugar que é o nosso lugar, né? Que muitas vezes a gente é acostumado a consumir arte alheia e nada contra também, não vejo problema. Eu sou um tipo de cara que eu escuto pouca música internacional, gosto muito de ouvir o português mesmo. Assim, é porque eu não entendo e também porque muitas coisas eu não acho muito legal mesmo. Embora eu seja um grande fã de Michael Jackson, fã da música pop dos anos 2000, R&B dos anos 2000, eu sou muito fã pra caramba, mas eu não costumo ouvir muito isso, eu ouço muito mais música brasileira mesmo. E quando a gente
ouve músicas que é daqui, né, que fala daqui, que conta histórias daqui, e no primeiro momento a gente pode até ter essa estranheza, essa coisa de, que é isso aqui que tô me apresentando? Eu lembro a primeira vez que eu fui pra São Paulo, e eu comi um monte de bagulho lá que eu nunca tinha comido na vida. Eu olhei pra aquilo ali e falei, meu Deus, isso aqui não é legal. E aí você come uma vez, você come a segunda e falou, isso aqui é interessante, isso aqui só é diferente, porque o que é diferente causa esse espanto, né, o que é diferente causa essa... Mas depois você vai ver, caramba, e entra isso que você falou, né, que sobre as pessoas ouvirem uma coisa que tá guardada no subconsciente de algum lugar. E quando eu fui ouvir as suas músicas, daqui a pouco a gente vai entrar mais nas suas músicas, eu lembrei muito do Jonathan criança, quando ia pra casa da leitura, ler os livros da casa da leitura e tinha as cantigas de roda lá. Eu lembro muito desses momentos da aula de capoeira, que eu não fazia, mas meus amigos faziam, então eu ouvia sempre músicas. E aí você começa a entender que, cara, essas músicas estão aqui o tempo todo. A gente tá vivendo isso aqui. O rio que cerca a cidade, os bairros, onde estão localizados cada bairro, como é que as coisas funcionam aqui, o ar, o clima, quando chove, quando faz sol, sabe? O horário diferente do de Brasília. Então, todas essas coisas estão aqui o tempo todo. Aí tem uma pessoa que é artista que consegue traduzir isso, musicalizar isso e fazer com que você, isso aqui é a música do seu local, né? Faz sentido o que eu tô falando? É isso mesmo, cara. Mas ainda tem no meu caso, né, falando, tem uma coisa, e eu lembrei disso desde quando tu tava falando lá do filho da tua namorada, que tava incentivando ele, porque tem uma outra coisa que pra mim é muito importante também, que é a minha música, além de eu querer, né, a contribuir aí com o que é a música criana, o motor disso tudo, né, o que tá antes, às vezes é um desabafo. Sim. Então, assim, Defumação, não sei se tu chegou a escutar Defumação. Defumação foi uma das músicas que mais tocou, né? Tocou muito pouco, mas foi a que mais tocou. E pra mim é um desabafo. Tipo, tem o negócio das queimadas aí, e eu me incomodo com isso de um jeito que eu fiz a música não para dizer assim, essa é a música que vai representar o povo acreano, que vai representar a música acreana. Não, se fizer isso, eu vou ficar feliz demais, né? Mas o que me motivou, eu sempre digo, né? Não tem quando tu tá triste e tu tem um brother que tu vai lá e desabafa e sai de lá aliviado por ter falado. Para mim, a música é isso. Assim, é um desabafo de expressar aquilo que eu tô sentindo naquele momento. Por um acaso, a gente fala do momento geral, né? Porque eu tô sofrendo mas na cidade toda também. E aí todo mundo que passa pelo mesmo problema tem muita chance de se identificar, né? Mas o motor de tudo isso foi o meu desabafo. E aí é o momento que eu lembrei disso quando tu tava falando do filho da tua namorada, é que às vezes a gente quer expressar alguma coisa, por exemplo, no desenho, mas a mão ainda não tem o controle necessário para expressar o que está na minha mente. Aí é quando às vezes a gente se frustra, né? Por exemplo, eu ministro oficinas de mandala, que é a mesma coisa, assim, né? Eu já vou falando, o que a gente pensa é uma coisa, às vezes a nossa mão não executa o que a gente quer, mas o que é importante é que essa primeira que tu fez, que talvez tu nem gostou tanto, tu já aprendeu coisas que na próxima tu já vai evoluir. Então tem essa progressão técnica, né, de expressar aquilo que tá na mente, né? Tá te motivando a fazer uma música ou um desenho. E você mencionou lá atrás, mano, sobre o lance da timidez, né? Eu me identifico um pouco que por mais que não pareça, eu também me considero uma pessoa tímida, mas assim, eu nunca tive problema, tive, na infância tive muito problema para me comunicar. Eu acho que esse é a total diferença que faz na minha vida. E aí eu quero saber também se é na tua também. Eu nunca tive problema de me expressar o que eu sinto. Por exemplo, quando eu tô triste, então vou expressar a tristeza. Quando eu tô alegre, então me expressar é um bagulho que eu consigo fazer com certa facilidade, até muito mais fácil do que para muitos homens, né, que foram criados com aquele negócio de engole o choro, pode chorar, não pode demonstrar sentimento, não pode dizer que ama, porque, né? E para mim isso dentro da minha casa foi muito bem ensinado, assim, então nunca tive problema com demonstrar o que eu sinto. Então, mas eu sou tímido, assim, se eu tô num ambiente onde eu não conheço as pessoas, eu fico mais retraído, eu não consigo ser aquele Jonathan que eu sou com quem eu conheço, né? Que é o Jonathan palhaço, o Jonathan alegre, o Jonathan de quem me conhece sabe como é que eu sou.
né? A expressão quem me conhece sabe. E pra você, mano, como é que foi trabalhar isso? O lance da timidez e a arte, né? Pra fazer. Na verdade, não pra fazer, né? Mas pra demonstrá-la, né? Foi aos poucos e pela necessidade, né, cara? Que nem eu falei assim, né? Quando você é o desabafo, né? Assim, então, mas tinha a vergonha de cantar, mas eu fui bem aos poucos mesmo. Por exemplo, o meu primeiro CD chama Poemas de Minuto. Tem toda a sua história lá, mas são poemas declamados pelo Rodolfo e pela Mara, que não sou eu. E no final, como faixa bônus, eu coloquei uma música eu cantando, lá na rabeta do CD, né? Assim, cantando muito mal, tudo afinado no Melodyne, assim. Mas já foi uma primeira, né? Aos poucos Ensaio ali. já, né? E aí, e foi a primeira música que eu compus, né? Que é eu musiquei um poema da Frances, da Bruxinha. E aí no meu segundo CD, não tem letra, é um CD instrumental, mas tem voz fazendo melodias. Melodias. Então ali eu também já fui botando a minha voz. Então foi de hoje chegar no palco e conversar com a galera, tirar onda, cantar. Foi todo um processo. Depois desse CD eu fiz mais dois, instrumental. Aí comecei a compor umas músicas. Fui, nesse tempo, já ia tocando as anteriores. Então foi um processo longo e gradual até eu me sentir confortável para chegar num canto e tocar, cantar, né? Comecei cantando músicas que eu gosto, né? Obviamente não, eu só tinha nesse momento uma música, né? Então o que a gente vai cantar? Canta a música dos outros, Nuvem Passageira e tal. E aí fui fazendo algumas lives, né? Tava aquele negócio da pandemia, foi a febre das lives, então enquanto eu fazia uns ali. E aí com o tempo que eu fui começando a compor as minhas, eu já estava mais familiarizado a ter alguém me escutando, né? Então foi assim, pela necessidade de cantar, ao longo do tempo eu fui me expondo a situações até a chegar hoje que eu me sinto muito confortável a cantar e tocar, a falar também, né? Tipo aqui, pra mim eu tô de boa, se tivesse 2.000 pessoas eu tava do mesmo jeito, assim. Da hora, mano, da hora. Você falou da sua discografia, né? Eu ouvi o que eu pude e eu percebi que tem muitos instrumentais lá, né? Tem muito trabalho lá que é instrumental. Eu quero falar mais propriamente do trabalho mais recente. Pelo menos é o trabalho mais recente que eu encontrei, né? Que é o Acre Latino-Americano. Que inclusive eu tava ouvindo hoje no trabalho, né? Que para ficar fresco na minha memória, para conversar com você. Mas antes de falar desse último trabalho, agora ouvindo você falar, já sabendo um pouco da tua história, esses trabalhos instrumentais têm a ver com isso que você falou da expressão artística, né? De que o instrumento, ele é literalmente um instrumento da sua arte, né? Daquilo que você quer expressar. E eu vi também que tem muitos, como você acabou de falar, né? Tem muitos trabalhos lá que tem letra, mas que não foi você que compôs. Como é que funciona assim? Como é que funcionou para você essa coisa de gravar os trabalhos, né? Compactar eles num álbum, num EP, né? Ou seja lá o que for. E como é que você faz também, que é outra coisa que eu achei curioso no teu trabalho, que são os nomes, cara. Eu achei os nomes muito fantásticos, né? O próprio nome Acre Latino-Americano é fantástico. Como é que você chega nesses nomes, né? Toda a construção desse trabalho, porque para mim, de fato, é o que faz um artista ser completo, né? Tem um cara que eu sou muito fã, que não tem nada a ver com o tipo de música que você faz, mas que você deve conhecer, é o Luan Santana. O Luan Santana é um cantor sertanejo, né? E ele é um cara muito diferente dos outros, porque todo o trabalho que ele faz é conceitual. Ele não lança música, tipo, avulsa, assim, de qualquer forma. Todo o trabalho que ele lança, pode prestar atenção, cara, pode pegar a discografia do Luan Santana. É tudo pensado, tem toda uma estética, as músicas são pensadas. E isso num sertanejo é algo muito difícil encontrar. Né? As pessoas não pensam tanto nisso, né? Até fala, pode até dizer que pensam, mas quando a gente vai olhar, de fato mesmo, não tem um conceito ali. E no trabalho do Luan tem, até no trabalho que ele lançou em 1977, né? Que é um trabalho só com participação de mulheres. A data 1977 tem uma expressão lá da luta feminista, enfim. Ou seja, o cara ele é muito fora da curva. Eu queria que você contasse um pouco de como é que funciona isso no teu trabalho. Massa, vamos lá. Então, para chegar no recente, muito rapidamente, vou tentar fazer uma cronologia das coisas aí. Uhum. O primeiro CD é o Poema de Minuto, é um poema de 1 minuto, né? São 10 poemas, então tem 10 minutos. E a faixa bônus, né? Que é
essa que eu falei, que é a Ventania, o nome dela. A história desse CD, instrumentalmente, é experimentação total, porque eu já estava na UFAC e tinha esses negócios de tecnologia musical, de experimentar. Então lá tem som de bongô, eu soltando peteca dentro do som do bongô. Aí, eu gravava aí, pegar a conga, virar de cabeça para baixo, bater na lateral da conga. Então, experimentação total, assim. E aí veio o segundo CD, que é o Arte Musiva. O Arte Musiva é uma expansão do primeiro. Então, enquanto o Poema Diminuta tinha todas as faixas eram 1 minuto, no Arte Musiva tem faixa de 8 minutos, né? Então, a experimentação instrumental levado a tudo que eu tinha disponível, né? E aí, sonoramente, ele não tem a ver com o primeiro. Tem a ver a experimentação, mas sonoramente não tem. E aí depois veio o Da Mata ao Som, que é um projeto que eu fiz junto com meu amigo Nemo, que a gente faz flautas de taboca. Então a gente foi na mata, cortar a taboca, fazer a flauta, fazer o CD, né? Tem uma sonoridade totalmente diferente dos dois anteriores. Então aí são várias coisas que não, até aí não tem conceito não, é só fazendo o que me dá vontade. E aí depois veio o Tambores da Terra, que é um CD só de tambores, não tem violão, não tem flauta, não tem nada, só tambor, que é uma experimentação rítmica aí já, né? Então mais um CD que não tem conversa com nenhum anterior, né? E aí veio o Acre Latino-Americano. Depois do Acre Latino-Americano teve o EP do Pé Rachado. Tem esses dois. O que eu considero? Que até esse momento, esses 4 primeiros CDs, eles não têm continuidade, não tem um conceito, tem entre o CD, né? Entre as faixas do CD, mas de história, de carreira, não tem. E o Acre Latino-Americano e o do Pé Rachado, que é um EP, é na hora que começa a se formar esse conceito. Agora é música acriana, música latina. O nome é uma forma de até educar, né, as pessoas, porque eu descobri tarde. Eu acho que muitas pessoas também, até hoje, não sabem que a gente é americano, que a gente é latino. Então, o nome do CD, até pelaquela referência que eu te falei, que a minha musicalidade que eu toco tem referência em estudo de ritmos latinos e que a gente se reconhece com música latina, o nome do EP é isso, é tentar tanto falar pra galera, né, nós somos latinos, a nossa música também tem referências latinas e vocês não estão vendo, mas nós somos. Então o nome saiu daí, né? Uma outra coisa que tu falou é de algumas letras que não são minhas. Em espanhol tem um termo que é cantautor. Eu me considero muito mais um cantautor do que um cantor. O que é um cantautor? É o cara que canta só as suas músicas. Então, por exemplo, eu não canto música do Djavan, imagina qualquer pessoa aí. Não porque eu não queira, mas porque é muito legal escutar ele tocando, mas eu cantar, eu não me sinto representado cantando aquela música. Ela não conta a minha verdade, a minha vivência. Então, as músicas que eu canto, que não são minhas, normalmente são de outros cantores acrianos, né? Tipo, o Rodolfo canta muito. São músicas que ele compôs, mas que eu me identifico, que a música dele conta a minha história. Então, as músicas dos outros, ela entra no meu trabalho assim. E se eu tiver que cantar uma música da Ana Carolina, que eu gosto, eu não vou cantar bem porque não conta a minha história. É isso. Entendi. Eu vi algumas músicas lá nos créditos, né? Eu sou um cara que, desde que eu me entendo por gente, eu gosto de ver os compositores das músicas. Desde a época do CD físico, né? Que lá atrás tinha um encaixezinho, aí tinha um compositor da música. Eu gosto sempre de ver. E também porque meu pai é compositor e eu também sou compositor, né? Então eu gosto de... sou um compositor porque eu faço música, mas não faz muito tempo que eu não faço uma música. Deve ter uns 5 anos que eu não faço uma música. Assim, quando eu te conheci e fui ouvir tuas músicas, é aquilo que eu falei lá no início, né? Eu mergulhei muito nesse bagulho de tudo isso aqui que tá sendo tocado, que eu tô ouvindo, tem identificação comigo, né? Esse lance que você falou agora da identificação é muito importante, isso é muito bonito e a gente vê isso no Brasil, quando a gente olha pra Bahia, por exemplo, vê o axé tocado lá, né, no Nordeste, né, e vê os cordéis, enfim, no Pará, o estilo do pessoal canta e toca, e no Acre, muitas vezes a gente
carece de ouvir essas coisas, né, mais vezes. Então é muito interessante ouvir os elementos também que tem nas músicas, né. Esse projeto Acre Latino-Americano, eu percebi, comparado aos outros, tem uma grande, não sei se eu posso usar o termo maturidade, mas assim, parece ter uma maturidade de trabalho maior, assim, comparado aos seus outros trabalhos. Faz sentido isso? E se faz, de onde é que veio essa maturidade musical? Faz sentido, sim, também acho. É aquilo que eu mencionei no desenho, né? Às vezes tu tem na cabeça uma coisa, mas com a tua mão não executa bem, na música é do mesmo jeito, né? Então, e assim, eu toco todos os instrumentos, mas eu também, além de compor e tocar, eu que gravo. Tipo, aqui tá meu computador, é meu home studio, né? Então eu boto o microfone lá na frente, vou, toco, aí eu pego aquela gravação, eu edito, eu faço a mixagem, eu faço a masterização, tudo completamente, a capa. E é óbvio, quanto mais você vai fazendo, mais você vai aprendendo as ferramentas para chegar ao resultado que você imagina, que você espera ter. O Acre Latino-Americano já vem dessa sequência aí de 4, 5 CDs e obviamente a gente vai aprendendo mais técnicas de gravação que vai chegar mais perto do que eu quero. Ah, tem esse som, eu sei que esse som, se eu colocar o microfone assim, vai dar, mas lá eu posso colocar um efeito que vai chegar a isso, e também uma maturidade de consciência também, né? Assim, de já conhecer a cultura, né? De cultura de outros cantos e pensar a nossa cultura, dessa necessidade. Então, vem uma maturidade de pensamento também, expressado naquele CD que nos outros ainda vinham se construindo. Então faz todo sentido, sim. Também acho que é um CD mais... E o Acre Latino-Americano, cara, ele começou de um jeito e terminou de outro. Eu tenho um projeto, eu tenho uma Kombi. Eu e minha esposa vamos fazer um motorhome aí pelo mundo. Da hora. E aí, o que eu pensei? Quando eu chegar nos cantos, eu preciso ter como tocar, fazer minha música para ganhar algum dinheiro. Aí, o que eu pensei? Vou gravar as músicas. Então, juntei música para dar o repertório de 1 hora. E a ideia era fazer, tipo, eu fazer o meu playback. Então, eu gravo tudo, chego lá no palco, eu tava gravando instrumental e vídeo. Então, a ideia era jogar lá no projetor eu tocando o tambor, o checo, o baixo, e ao vivo fazer a voz e o violão. Só que, mano, tu não imagina o trabalho que isso dá. Imagina. Era pior, porque do que tu imagina é pior, porque eu não tenho coragem, não teria coragem de fingir que tava tocando. Então a música tem 5 minutos, quando eu errava no minuto 4:30, eu voltava pro início e gravava tudo de novo. Só que eram 20 músicas, e essas 20 músicas, cada um com 15 instrumentos, faz as contas. Então era muito trabalhoso, cara. Assim, de lá apertar o play na câmera, lá dar o play no áudio, vim pra cá, sorri, toca a música certinha, e esse projeto foi se estendendo. E a alagação, aqui na Cadeia Velha alaga, aí parou o projeto de vez, passou 1 ano, eu não consegui retomar o projeto, de voltar às gravações, veio outra alagação, e aí o projeto foi se distanciando, e nesse tempo todo, aí mesma coisa, né? Amadurecimento musical, compor outras coisas, de gravação. Então, quando o CD terminou, teve outro problema. E o repertório de 1 hora que eu tinha montado tinha músicas minhas e músicas latinas famosas, né? Ase amor tá meu belo, ai, 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 tocava essas coisas todas. Aí, como é que a gente consegue liberação para gravar a música dos outros? Não consegui. Aí tirei as músicas latinas, ficaram mais as minhas e de compositores amigos, né? Então, assim, quando o CD terminou, ele terminou bem chutinho e muito maduro, até pelo próprio processo do CD, que começou de um jeito. No meio do CD, surgiu o grupo Los Ticos de Menezes, né, que é o grupo que eu faço parte. Então teve mais gente que veio colaborar com o meu trabalho, então eles já entraram no CD, já agregaram um monte de coisa, e aí o CD foi só crescendo, assim, conceitualmente, né? Esse é o processo dele também. Da hora, mano. Muito da hora. Cara, pra encerrar, tem uma pergunta que eu sempre faço quando eu trago artistas acreanos aqui. Na verdade, são 2 perguntas, né? Eu sempre pergunto como é que é ser um artista acreano, né? E a segunda pergunta emendada a essa é como é ser um artista acreano e como é ser um artista
acreano no Acre. Como é fazer arte no Acre? O teu trabalho está muito ligado com a nossa regionalidade, né? Com tudo isso que está envolvido ao nosso redor. Então, para você deve ter uma coisa de cadência muito mais profunda. Não que os outros não tenham, pelo amor de Deus. Inclusive, a Duda lançou um projeto recentemente, né? Que eu também sou do Acre, né? Que são regravações de artistas locais muito foda. Eu sou fã da Duda, então falar dela para mim é chover no molhado. Mas eu queria que você falasse, né, na sua perspectiva, né, como é ser um artista acreano, como é ser um artista acreano no Acre. Cara, ser um artista acreano tem as suas vantagens e desvantagens, vamos dizer assim, né? De vantagens, que eu acho? O pessoal fala muito negativamente do Acre, que é pequeno, não sei o quê. Mas para mim, isso tem algumas vantagens. Por exemplo, a gente anda na rua, a gente encontra os caras que é referência, pô. Tipo, a gente anda na rua e encontra Ivan Campos, Danilo de Sacre, Sandra Bu. A gente encontra a galera da cultura no Araújo ali, pô. Pra mim não tem preço, né? Assim, vários ídolos musicais, né? Que quando eu tava lá, eu só vi os caras no palco, eu cheguei a tocar, hoje os caras são meus amigos, né? Assim, então, isso é uma coisa que ser um músico acreano tem a sua vantagem, né? Esse contato com que a gente pode ter. Eu sei que eu provavelmente nunca vou tocar com o João Bosco, que eu gostaria muito, mas ele vive num mundo que eu não faço parte, né? Já o Caldo de Piaba, que é uma banda fodástica, que eu era mó fã, eu toquei com os caras, né? Então, ser um músico acreano tem essas vantagens, né? A gente tem outras desvantagens. Por exemplo, sair para tocar fora do Acre é muito caro. Acho que há 1 ou 2 anos atrás, 1 ano atrás, por um projeto do Sesc, eu fui tocar em Macapá. A gente foi com um grupo, eu fui junto com a Kellen Mendes, era um show que tinha nossas 2 partes, né? E a banda, tipo, pro projeto, só de passagem, se eu não me engano, foi tipo 13 mil reais, assim, só para chegar no lugar, né? Então a gente tem essa dificuldade, o pessoal até chama de custo amazônico. Então a gente, geograficamente, é dificultado de chegar em qualquer lugar fisicamente, né? A cultura daqui também, até aqui dentro ainda está se manifestando, né? Para ser conhecida em outro lugar é mais difícil ainda, então essas são algumas desvantagens, né? Coisa de recurso técnico mesmo, né? Se a gente quiser gravar numa sala enorme, quiser um palcozão, o que é que a gente tem aqui? Onde que a gente tem uma sala de concerto top? A gente não tem. Então tem essas desvantagens. E ser um artista acreano tem todos esses desafios, mas também é uma satisfação, porque eu faço, porque eu preciso fazer. Preciso porque é interno, assim, não é porque alguém disse que eu preciso cantar música acreana. É porque eu tenho a necessidade de cantar a minha história e eu vou falar do jeito que a gente fala mesmo, e eu falo nas músicas, eu canto tudo que nem a gente fala, eu não gosto desse negócio de conjugar verbo, se for ver as músicas lá, tu vai escutar muito, porque é a minha vontade, é o desabafo que eu te falei. Defumação, eu estava sofrendo com aquela situação, botei para fora, me senti aliviado. Então, ser um artista acreano, para mim, é isso. Tem esse privilégio é um artista como qualquer outro lugar do mundo que expressa as suas necessidades. Outras pessoas também se conectam com aquilo, né? Porque o que eu passo, a alagação, o fulano também passa, tu também passa. Quando tu falou, tu lembrou da capoeira, porque a gente está num meio social que eu tô, mas tu também viveu, a gente está em bairros diferentes, mas é a mesma realidade. Então, tem essas conexões que às vezes o acreano, né, o não artista acreano, ele gosta, mas não sabe que gosta, porque não teve contato. Eu cantando, eu sinto muito isso. Assim, quando eu toco a música Colônia, lá na Colônia a vida é boa, mas não se engane, não é fácil, não. O pessoal se identifica, pô. Nunca ouviu a música da Colônia, mas está falando de coisa que ele conheceu. A gente é filho, né, de seringueiro e a gente se conhece. Então, tem a vantagem, né, essa satisfação de ser uma música acreano, de contar a minha história e de encontrar pessoas que se identificam
a sua própria história na minha música também. Muito bom, David. Cara, foi um prazer enorme trocar essa ideia contigo. Virei seu fã, muito mais do que seu fã como artista, mas seu fã como pessoa também. Um cara muito gente boa, um cara que, desde que eu convidei, aceitou o convite prontamente. Fico muito feliz, cara, em conhecer, como eu falei no início, né, esse programa, ele foi pensado para ouvir acreanos, né, para ouvir pessoas daqui. Acabou que por alguns motivos da vida, tem mais convidados fora do Acre do que do Acre, mas a ideia inicial era trazer pessoas daqui, então eu sempre fico muito feliz com todo convidado que eu convido, obviamente, se eu estou convidando eu quero que a pessoa esteja aqui, mas eu fico muito mais feliz duplamente quando eu trago acreanos aqui, para dar visibilidade, para mostrar um pouco da nossa cultura, para mostrar um pouco de quem nós somos e de falar que realmente o Acre existe. Ele não só existe, como ele tem muita coisa a dizer, muita coisa a contar, tem muita coisa a falar, e nada melhor do que trazer a própria pessoa para falar da própria história. E eu gosto sempre de brincar que o final do programa é o lugar de fala do convidado, né? Onde o convidado pode falar o que quiser, falar alguma coisa que eu talvez não tenha perguntado, porque ficou claro que não é uma entrevista, né? Um bate-papo, e assim como todo bate-papo, a conversa só vai para onde tem que ir. E mais uma vez, muito obrigado. E pessoal que está nos ouvindo, escutem o trabalho do David, as músicas estão todas lá no Spotify, sigam ele no Instagram também, que a gente vai estar aqui na descrição, e fica à vontade, meu amigo, mais uma vez obrigado. Massa, que legal. Também agradeço, né, parabenizo de novo aquilo que eu já falei lá no início, né, a você pela iniciativa, eu acho isso fantástico, já falei, vou repetir. As pessoas que sentem necessidade de alguma coisa e não fica parada, vai lá e faz o que precisa ser feito, já me ganhou, cara, assim, acho muito bonito, então, parabéns de novo. E é isso, estou realmente feliz de estar aqui, foi um bate-papo leve, tranquilo, né, de pessoa para pessoa, isso é muito legal. E de outras coisas é só o que vocês podem esperar do que vem por aí, né? Agora eu estou trabalhando em 3 EPs ao mesmo tempo, né? Que o próximo que vai ser lançado mais recentemente, que já está mais próximo de terminar, chama Que Nem o Rio, que vai ter músicas, são 5 músicas que falam sobre o rio e músicas lentas, porque o nosso rio é um rio tranquilo, né? Não tem corredeira, não tem cachoeira. Então são músicas que falam da temática do rio e músicas tranquilas também. Depois do Que Nem um Rio, tem um outro EP que também já está andando, que vai se chamar Passarim, que fala de passarinhos, né? Eu sou um observador de aves, é um outro mundo, para outro momento a gente conversar, mas é uma reconexão com a natureza, né? Observar as aves, e só músicas falando de passarinho, com a mesma pegada regional, falando do jeito que a gente fala mesmo. E depois desse eu tô... depois não, né? Comitantemente, trabalhando um EP com a galera do Centro Acreano de Hip Hop, que a gente tá... Algumas músicas minhas, né? Eu refiz, tipo um remix, né? Não um remix, mas em versão hip hop. E a galera lá tá nessa onda também, né? De falar a sua história acreano do seu bairro, onde você vive, e trazer essa acreanidade para o hip hop também. Então são esses 3 trabalhos aí que estão sendo produzidos no momento e que em breve vai estar lá nas plataformas para vocês ouvirem também. Valeu! Da hora, mano. Tamo junto. Até a próxima. Falou!